Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler, como de costume, o primeiro e o segundo versículo do capítulo, o prefácio dos 10 mandamentos, e novamente nós leremos o versículo 16. Nós temos a primeira parte, trabalhamos a primeira parte desse mandamento na última semana, no último domingo, e agora nós vamos ver a segunda parte desse mandamento, do 9º mandamento, do penúltimo dos mandamentos, nesta manhã. Então, Êxodo capítulo 20, nós vamos ler versículo 1, versículo 2, e logo após nós vamos ler o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor, escute com fé, é a palavra do nosso Deus, ela diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 16: Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Fala aos nossos corações nesta manhã. Que a Tua palavra seja lida, explicada e aplicada a nós. Para a honra e glória de Cristo Jesus, nós choramos. Amém. Irmãos, na manhã do último domingo, nós já começamos a estudar esse mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E naquela oportunidade nós aprendemos o escopo desse mandamento, o fundamento desse mandamento, que é, como Thomas Bosch nos ensina muito bem, a preservação da verdade, que é um vínculo necessário para a sociedade, para a nossa sociedade. Ou seja, o fundamento desse mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é diga a verdade, preserve a verdade, fale a verdade, e esse é um vínculo fundamental para toda a sociedade humana, para a família, para a igreja, para a sociedade, assim por diante. O catecismo menor, nós vimos, nos ensina a conservar a verdade, a promover a verdade e a manter a nossa boa reputação e a reputação do nosso próximo. Com base nisso, então, nós vimos o alicerce da verdade que deve guiar as nossas vidas. Contudo, nós não vimos toda a extensão desse mandamento. Nós olhamos para um aspecto dele, o vínculo da verdade, a importância da verdade, o fundamento da verdade e a importância e o fundamento da nossa própria reputação. Como a nossa reputação é importante, como manter a reputação do nosso próximo é importante, mas agora nós precisamos ver aquilo que ele nos proíbe. Porque se o mandamento exige a preservação da verdade e da nossa boa reputação, nós precisamos entender agora o que ele proíbe. Porque o Senhor faz questão de nos dar um mandamento que nos diz claramente: não diga falso testemunho contra o teu próximo. E nós claramente, pelo próprio mandamento, pensamos: não, claramente ele proíbe não dizer falso testemunho. Mas será que é só isso que ele proíbe? Será que é só a mentira que o mandamento proíbe? Mais uma vez, nós utilizamos o catecismo menor quando diz que o mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou que é injurioso, tanto à nossa reputação como a do nosso próximo. Tudo aquilo que corrompe a verdade é proibido aqui nesse mandamento. E tudo aquilo que faz mal à reputação do nosso próximo, ou à nossa própria reputação, também é proibido aqui. Nós já vimos o fundamento da verdade, agora nós vamos ver a maldade, a malignidade da mentira. E se nós já observamos que nós devemos buscar a boa reputação nossa e do nosso próximo, nós vamos ver como é prejudicial, como é terrível, como é maligno fazer com que a nossa reputação ou a reputação do nosso próximo seja jogada na lama. Por isso a pergunta que vai nos guiar nessa manhã é simples: o que proíbe o 9º mandamento? Nós vamos ver que ele proíbe duas coisas. A primeira, ele proíbe a corrupção da verdade, o denegrir a verdade. E segundo, ele proíbe o denegrir da reputação, tanto a nossa reputação como a reputação do próximo. Primeiro nós vamos ver que ele corrompe, ou melhor dizendo, que ele proíbe a corrupção da verdade. Lembre que no último domingo nós vimos que, segundo a Escritura, a verdade é o vínculo fundamental entre o homem, ou seja, entre as famílias, entre os casamentos, entre a sociedade, entre a igreja. Mas não só isso, ele é o vínculo fundamental que nos une a Deus. Por quê? Porque o Deus da verdade, o Deus verdadeiro, nos criou para viver em verdade e ter comunhão com Ele através da verdade. Deus não tem comunhão com o homem através da mentira.
Deus não pode se relacionar com o homem através da falsidade. Deus se relaciona com o homem através da verdade. Portanto, se não há verdade em nós, nós não podemos nos relacionar com Deus. Nós vimos que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus da verdade. Os demais ídolos, os falsos deuses, são chamados de engano, de falsidade. Nós vimos que Deus é verdadeiro nas suas palavras, Deus é verdadeiro naquilo que Ele faz, nas suas promessas. Se Ele fala, Ele cumpre. As suas palavras são verdadeiramente dignas, confiáveis, dignas de fé. Ele é o verdadeiro Deus, perfeitamente confiável, verdadeiro. E por isso, nós devemos então ser verdadeiros. Como o apóstolo Paulo disse claramente, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Porque Deus é verdadeiro. Mas perceba que a Escritura não mostra só que Deus é verdadeiro, mas ele mostra também que esse mesmo Deus criou o homem para ser verdadeiro. Ele criou o homem para resplandecer a sua imagem. E se ele é o Deus da verdade, o homem deve ser o homem da verdade. Mas se Deus revela a verdade, se Deus cria o homem para ser verdadeiro, nós percebemos também que a Escritura faz questão de nos revelar quem é o pai da mentira, quem vive a mentir, quem vive a enganar os homens. O Senhor faz questão de revelar aquele que é o Deus da verdade, mas faz questão também de revelar aquele que é o pai da mentira. Perceba, no início da história que a Bíblia nos conta, no início da história que o Senhor nos conta, Deus cria o mundo, e você já deve conhecer bem essa história. Deus cria o jardim no Éden, Deus põe ali o homem, a mulher, coloca ele naqueles jardins e faz com ele uma aliança, um pacto. E o que dizia a lei que o Senhor disse? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor disse, o Senhor prometeu, e Ele não falha. Se você comer, você vai morrer. Entretanto, surge um novo personagem na história. E esse novo personagem diz algo diferente à mulher. Ele diz, certamente não morrereis. Deus disse lá no capítulo 2, se você comer, você vai morrer. Então a serpente, Satanás, aparece e diz, se você comer, você não vai morrer. E ainda disse mais, olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele. E é por causa disso que ele não quer que você coma, porque ele não quer que você se torne igual a ele. Satanás mente para a mulher. Satanás engana. E ali, naquele momento, quando o homem acredita na mentira de Satanás e deixa de acreditar na verdade de Deus, o homem cai em pecado. E o homem se afasta da verdade, se afasta da palavra do Senhor. A partir desse momento, a humanidade não possui mais a fonte da verdade como possuía antes. O homem só conhecia a verdade, o homem não conhecia a mentira. O homem só falava a verdade, só conhecia a verdade, porque tinha comunhão com o Deus da verdade. Mas agora a comunhão foi quebrada e ele se afasta. Agora ele conhece a mentira, agora ele conhece a falsidade, o engano. O homem ouviu a voz da mentira e por causa disso a sua mente foi contaminada pelo pecado. Agora o engano, a mentira, a falsidade, a maledicência, tudo faz parte da vida do homem. Porque ele se afastou da verdade de Deus. Ele abraçou a mentira de Satanás. Agora o homem se tornou não só um alvo da mentira, mas um parceiro da mentira, um amigo da mentira, um filho da mentira, um filho de Satanás. O homem agora estaria debaixo do poder daquele que enganou a ele. Ele que conhecia a verdade, que estava unido à verdade, que conhecia o Deus da verdade, que tinha comunhão com o Deus da verdade, agora caiu em pecado, é amigo da mentira, é filho da mentira, é filho do seu pai, é filho de Satanás. Agora todo homem se tornou contaminado. O homem agora não pode mais falar a verdade inteiramente, porque ele está longe do Senhor. Nós vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de João e nós vamos ver como Cristo interpreta muito bem essa filiação do homem e a mentira. Evangelho de João, nós vamos abrir no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 39. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 39. Acompanhe, nós vamos ler alguns versículos
Então é importante que os irmãos acompanhem com muita atenção. Perceba que aqui Cristo está conversando com os judeus. Ele já havia pregado a palavra a esses judeus e esses judeus haviam crido na palavra de Cristo, ou pelo menos demonstraram ou disseram que creram na palavra de Cristo. E agora o Senhor Jesus está confrontando esses homens. Veja a partir do versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Isso os judeus falando. Então Jesus responde: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Veja que impressionante esse diálogo aqui de Cristo e os judeus. Cristo não faz a mínima questão de esconder a verdade desses homens. Ele diz: olha, eu estou aqui falando a verdade a vocês e vocês não creem em mim. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão não foi assim. Abraão não viveu assim. Abraão creu na verdade e vocês não creem. E por que vocês não creem na verdade? Porque vocês são filhos daquele que é o pai da mentira desde o princípio. Os judeus afirmavam com confiança: nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência de Abraão. Contudo, Cristo mostra que a filiação, ou seja, ser filho de Abraão, não está no sangue, mas na imitação. Nós imitamos Abraão. Então ele diz: olha, como é que vocês dizem que são filhos de Abraão se vocês não imitam aquilo que Abraão faz, ou aquilo que Abraão fez? Com esse entendimento, Jesus mostra o pai deles verdadeiro. Primeiro eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Depois eles disseram: nós somos filhos de Deus. Mas Cristo revela, de fato, ele diz: se Deus fosse de fato o pai de vocês, vocês iriam crer em mim. Vocês iriam me amar. Até que Jesus chega ao ponto fundamental para a gente, ali no versículo 43, quando ele diz: eles não compreendem a linguagem de Cristo. Eles são incapazes de ouvir a voz de Cristo. E por que eles não podem ouvir a voz de Cristo? Porque eles não querem a verdade, eles preferem a mentira. E aqui perceba, não é que o homem é escravo da mentira, também. Mas o homem é amigo da mentira, ele é filho da mentira, ele ama a mentira e ele está unido à mentira. Ele não é só escravo da mentira, ele não é só enganado pela mentira, ele tem prazer na mentira, ele rejeita a verdade de Deus e abraça a mentira. Veja que Jesus diz que esse diabo, esse Satanás, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, ele fala porque ele é mentiroso, ele fala porque ele é pai da mentira. E esses homens não creram. Portanto, Jesus diz lá no versículo 47, vocês não são de Deus, por isso vocês não me ouvem. Se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Vocês preferem a mentira e não a verdade, porque vocês não são filhos de Deus, são filhos do pai da mentira, são filhos do diabo. E veja que as palavras de Cristo muitas vezes vai contradizer aquilo que a gente acredita, né? Em tantas circunstâncias. Muitas vezes nós vemos falsas igrejas, falsas seitas por aí, espalhadas e cheias, e nós passamos e olhamos: meu Deus, como está cheio, como o povo é inocente, como o povo é enganado. Cristo está dizendo: não, eles não são inocentes. Eles estão sendo enganados, eles têm prazer na mentira. Eles estão sendo enganados porque eles preferem rejeitar a verdade de Deus e preferem abraçar a mentira de Satanás. Eles não são coitadinhos, eles são inimigos do Senhor. Por isso nós temos que pregar o Evangelho e a verdade de Deus, porque somente a verdade pode quebrar a mentira no coração dos homens. Somente a verdade de Deus pode fazer com que o inimigo que nós éramos se torne amigo do Senhor.
E quando eu falo que eles são inimigos de Deus, nós não falamos, né? E nem eu falo no alto de um pedestal, mas sim no mesmo nível deles, porque nós éramos inimigos de Deus, mas pela verdade do Senhor, Ele nos livrou do engano, da mentira de Satanás. E aqui tudo isso é para que nós possamos perceber a maldade da mentira, a malignidade da mentira. Agora imagine como é estranho, como é mal, quando um crente que é filho da verdade, que foi salvo da mentira, que foi resgatado da mentira, que deixou de ser filho do diabo e agora é filho de Deus, do Deus da verdade, profere mentiras. Imagine como é estranho, como é vergonhoso, como é mal quando um crente engana, quando um crente mente. Aquele que é filho da verdade age como um filho da mentira. Nós não estamos falando de homens que são enganados somente, mas homens que são enganados porque têm prazer na mentira. E perceba que o crente ainda se torna pior, porque ele não é mais um filho da mentira, agora ele é filho de Deus, o filho da verdade. E se ele continua a mentir, é ainda mais grave a situação dele do que aquele que estava na mentira. Não é sem razão que Deus dá esse mandamento ao seu povo. Ele dá esse mandamento para proteger o seu povo da mentira de Satanás. Ele é um mandamento fundamental, não só para a relação dos homens, mas para a relação dele com o homem. Porque o homem só pode se relacionar com Deus através da verdade. Se a mentira tomar conta do coração do homem, ele não pode se relacionar com Deus. Veja, por que esses homens não conseguiam entender a mensagem de Cristo? Porque o coração deles estava cheio de mentiras. Quando o coração do homem está cheio de mentira, ele não pode conhecer a Deus. Por isso o Senhor diz, não diga falso testemunho, não encha o seu coração de mentira, não encha o seu coração de falsidade, de engano, porque a mentira é oposta à verdade. E se o coração estiver cheio de mentira, a verdade de Deus não vai resplandecer. A natureza de Deus é ser verdade e ser verdadeiro em tudo aquilo que Ele faz. E Deus nos salvou para sermos semelhantes a Ele, para termos comunhão com Ele, para termos relacionamento com Ele. E nós só vamos ter relacionamento com Deus através da verdade. E aqui, irmãos, nós vamos perceber que há muitas formas de corromper a verdade. Algumas delas já foram tratadas na última semana e nós não vamos repeti-las, mas nós gostaríamos de citar mais alguns aspectos que não foram tratados para que nós possamos entender como a mentira é má, como ela é inimiga do Senhor, como ela é inimiga da verdade. E aqui perceba que, por exemplo, nós podemos corromper a verdade nos julgamentos, tanto nos julgamentos da igreja quanto nos julgamentos fora da igreja, tanto na esfera legal quanto na esfera religiosa. Isso pode ser feito pelos juízes, ou seja, por homens que são presbíteros, por homens que são testemunhas, por homens que são legalmente investidos de autoridade para julgar, e assim eles podem perverter o juízo, o julgamento do Senhor. E veja que o Senhor condena isso seriamente. Provérbios vai dizer, ao que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, o juiz que absolve o culpado, ou o juiz que condena o inocente, ambos são abomináveis ao Senhor. O Senhor odeia a injustiça, o Senhor odeia aquele que faz injustiça. Deus odeia a prática da injustiça, a prática dos juízos falsos. Quando nós vemos a nossa nação que vive um grave momento no seu aspecto jurídico, tantos juízes fazendo o que bem entende, da forma como que querem fazer, não ache que Deus está com os olhos fechados para isso. Deus odeia o juiz mau. Deus odeia aquele que inocenta o culpado e aquele que justifica aquele que de fato é mau, aquele que é corrupto. Deus abomina, Deus odeia e Deus vai julgar. Eu sei que muitas vezes nós conhecemos juízes maus que ganham muito bem, que vivem muito bem em seus palácios, em sua riqueza, e nós achamos que eles são intocáveis, nós achamos que Deus não está vendo, nós achamos que a maldade deles tem dado bons frutos. Nós pensamos, é bom ser ruim, é bom ser injusto, é bom ser corrupto, porque ele tem tudo. Mas Deus está vendo a maldade deles. Deus está vendo a maldade do homem. E Deus não terá por inocente o culpado. Se o juiz é capaz de inocentar um culpado, Deus não. Deus não inocenta o culpado. E Ele julga. E se esse homem que é corrupto não buscar salvação em Cristo Jesus, ele vai sofrer a pena de um juiz justo e bom. Certamente, irmãos, aqueles que trabalham na esfera jurídica vão enfrentar grandes dificuldades para viver esse mandamento. Aqueles que fazem direito já descobrem logo no início do curso que eles vão ter que aprender a ter boa lábia, vão ter que usar as brechas da lei.
vão ter que enganar, vão ter que ludibriar. Eu me lembro que no início do curso, eu fiz um pouquinho ainda no início do curso, o professor ele chegou pra gente e disse, olha, aprenda isso daqui, aqui você vai ganhar dinheiro. Era uma brechinha lá que tinha na lei, ele disse, olha, aprenda isso daqui, que aqui você vai ganhar dinheiro a rodo. É tentador ganhar dinheiro, é tentador ganhar poder com a mentira, com o engano. E aqui eu não estou dizendo que todos que trabalham nessa área são pessoas que enganam. Eu estou dizendo que a tentação é grande. De fato, a tentação é grande. Aqueles que buscam ser advogados vão sofrer a tentação de defender aquilo que é injusto, de defender aquilo que é mal. E eles vão ter que buscar o caminho da justiça sempre. Quando um advogado ele faz o seu serviço bem, quando o advogado ele defende o inocente ou defende o culpado para que a justiça não exerça algo além daquilo que ela pode exercer, de fato ele está fazendo aquilo que é bom. O próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de advogado. O próprio Senhor Jesus Cristo é dito dele que ele é advogado do seu povo. Então, quando o advogado ele faz um bom serviço, ou seja, ele protege o inocente, ou ele impede injustiças, ele impede que o juiz coloque uma pena exacerbada sobre aquele que de fato é culpado, mas que não merece mais do que aquilo que foi dado a ele. Ele está fazendo um bom papel, ele está fazendo aquilo que é justo, mas quando ele se corrompe, quando ele mente, quando ele engana, ele está fazendo aquilo que é mal, ele está pecando contra o Senhor. Mas não pense que é só aqueles que trabalham nessa área que vão sofrer as tentações. Nessa pregação nós poderíamos apontar diversas formas de enganar na área jurídica. Tanto os advogados como os juízes, como aqueles que pedem, nós como clientes, podemos pedir aquilo que é injusto, podemos pedir coisas que nós não temos direito, mas nós podemos pedir e conseguir até. Mas nós temos a corrupção ainda, irmãos, em muitas outras áreas e nas conversas comuns. Porque a corrupção da verdade não acontece só nos julgamentos, mas acontece nas conversas, nas relações comuns. Por exemplo, quando não há verdade nas nossas conversas, quando nós não cumprimos a nossa palavra, quando nós não somos verdadeiros a respeito de nós, a respeito dos outros, a respeito do fato, a respeito daquilo que aconteceu, quando nós nos calamos diante da mentira, diante da injustiça, em tudo isso nós não somos agentes da verdade, mas propagadores da mentira. Thomas Bosch ele diz algo interessante, ele diz como é estranho a desordem que o pecado trouxe ao mundo, como a língua, que frequentemente vai além do que deveria, quando deveria estar quieta, e quando frequentemente ela fica quieta, quando deveria falar. É estranho como o pecado afeta a nossa língua. Quando a gente deveria falar, a gente se cala, e quando a gente deveria estar calado, a gente fala. É preciso ter sabedoria para saber o momento de falar, o momento de ficar calado. Desta maneira, irmãos, quando nós vemos o pecado do nosso irmão, nós não devemos buscar acobertar o pecado, esconder o pecado, fingir que nunca aconteceu. Nem também nós devemos anunciar o seu pecado aos quatro ventos. O nosso amor é demonstrado quando nós promovemos a verdade. Abra comigo em Levítico capítulo 19, e veja o versículo 17. Levítico 19. Levítico 19, verso 17. Assim diz a palavra de Deus. Levítico 19, verso 17. Não aborrecerás. E a palavra aqui literalmente é não odiarás. Não odiarás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti pecado. Veja que interessante, ele diz, não odeie o teu irmão. Não se aborreça do teu irmão. Mas o que é o contrário de odiar aqui no texto? O contrário de odiar é repreender. Ou seja, a gente pensa que agir com amor para com o próximo é esconder o pecado dele. Ou seja, a gente vê o pecado de alguém, a gente finge que não viu, fica calado, não fala com ele e se esconde e a gente acha que isso é amor. A gente acha que isso é bom, a gente acha que está fazendo bem. Mas veja que o texto diz claramente, não odeie o teu irmão. Faça o quê? Repreenda ele. Quando você vê ele fazendo algum mal, chega para ele e diz, olha, meu irmão, infelizmente o senhor cometeu um pecado. Nós precisamos tratar isso. Se arrependa. Saiba que Cristo tem perdão para o senhor ou para a senhora, né? Dependendo de quem for. Mas nós precisamos entender que odiar o irmão é justamente encobrir os seus pecados. Quando nós
e entramos em contato com alguém buscando repreendê-lo, né? Isso feito com amor, com educação, né? Não é chegar gritando, esbravejando em ninguém, mas quando nós repreendemos alguém com amor, com educação, isso é prova de que nós amamos essa pessoa. O texto nos diz: não odeie teu irmão, mas ensine a ele, repreenda a ele. Quando nós ensinamos, quando nós repreendemos, nós estamos provando que nós amamos alguém. Uma mãe que ama seu filho, ela vai repreender. Uma mãe que ama seu filho, ou um pai que ama seu filho, ele vai repreender quando necessário, ele vai dar um castigo quando necessário, ele vai reclamar quando necessário, porque ele ama, ele sabe que é preciso. Por isso, nós precisamos estar prontos a dizer a verdade, mesmo nessas situações desconfortáveis. O texto nos ensina que nós devemos ser verdadeiros com nossos irmãos, não escondendo o pecado deles. Porque o problema da mentira não é só quando nós falamos uma mentira, mas também quando nós acobertamos uma mentira. Quando nós vemos o pecado de alguém, nós acobertamos, nós ficamos calados, vemos a mentira e nós não nos pronunciamos, nós somos agentes da mentira, agentes de Satanás e não de Deus. Nós precisamos entender claramente que a verdade precisa ser anunciada. Muitas vezes vai ser difícil, vai ser doloroso, você vai ter que orar muito antes, pedindo graça a Deus, pedindo sabedoria a Deus. Mas peça e fale, porque Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar graça. Irmãos, nós devemos falar a verdade e nós devemos evitar fazer promessas com a intenção de não cumprir. Isso é um problema sério entre nós. Porque muitas vezes nós temos o costume de jurar, de prometer com reservas na mente. E o que é isso, né? Ou como nós fazemos isso? Quando a gente promete já sabendo que não vai cumprir, né? Até em coisas bestas, né? Por exemplo, quando a gente está se arrumando para sair para algum lugar, está marcado de 8h30, alguém liga para a gente: olha, daqui a meia hora eu estou aí. E a gente demora 1 hora para chegar, né? Daqui a meia hora eu estou indo, estou saindo aqui de casa. Você está ainda indo tomar banho, mas você está dizendo: eu já estou saindo aqui de casa. Então, essas mentiras bestas são promessas que a gente não cumpre. E isso pode ser levado para muitas outras coisas ainda. Quando nós prometemos a alguém que nós vamos estar presente num dia e nós já na nossa mente a gente pensa: não, eu não vou estar. Eu estou prometendo, mas não vou. Quando nós prometemos a alguém, nós não cumprimos, nós colocamos o nome do Senhor embaixo, nós colocamos o nome do Senhor no lixo. Nós somos agentes da verdade. O que nós prometemos, nós devemos cumprir. Veja que o Senhor nos fala através do profeta Zacarias. Abra comigo a sua Bíblia. Este texto é fundamental para nós. Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17. Zacarias capítulo 8, versículo 16 a 17. Finalzinho do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Zacarias 8, versos 16 e 17. Veja o que o Senhor nos ordena a fazer. Veja o que Ele nos ensina a fazer. Zacarias 8, verso 16 nos diz assim: eis as coisas que deveis fazer. Veja, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Novamente, eu aborreço, eu odeio, diz o Senhor. Qual é o nosso dever, irmãos? Falar a verdade, cada um com o nosso próximo. Não jurar de maneira falsa. Os nossos lábios devem ser lábios que falam a verdade do Senhor, porque nós somos filhos da verdade. Nós não somos mais filhos da mentira. Nós não somos mais filhos de Satanás. E aqui perceba que o texto nos diz algo interessante. Não pense em nenhum de vós, pense mal no seu coração contra o seu próximo. E aqui nos leva a outro ponto da nossa pregação, nosso estudo. Nós não devemos corromper a verdade, mas também nós não devemos denegrir a reputação de ninguém. E aqui veja que o profeta Zacarias, o Senhor falando ao profeta Zacarias, une bem essa verdade, une bem essa relação, né? Faz bem essa relação entre falar a verdade e buscar a reputação do próximo. Ou seja, ele diz: não minta, fale a verdade, mas também não pense mal no coração contra o seu irmão. Porque é esse o princípio do mandamento: não dirás falso testemunho. Mantenha a verdade
e proteja a reputação sua e do seu próximo. Esse é outro aspecto que nós devemos tratar. E nós já vimos um pouco dele na última semana, mas eu gostaria de trazer mais alguns aspectos, mais alguns pecados comuns, mas que certamente ajudam a destruir não só a verdade, mas ajudam a destruir a nós e ajudam a destruir ao nosso próximo, algo que é tão comum no nosso dia. O primeiro deles, irmãos, é um pecado tão comum no mundo e, infelizmente, no povo de Deus. O pecado da fofoca. E eu concordo muito com a definição do Jerry Bridges quando ele diz que fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que isso seja verdade. Fofocar é exatamente isso. É quando a gente espalha comentários de alguém, comentários desagradáveis, pontos ruins, coisas ruins de alguém, para outros, mesmo que aquilo seja verdade. É óbvio que muita fofoca é feita com mentira, muita fofoca é feita com falsidade, mas mesmo que seja verdade, ainda é um mal, ainda é fofoca. Nós devemos pensar claramente que nós devemos ou falar ou ficar calado, e muitas vezes nós devemos ficar calado, ou seja, quando nós pegamos a informação de alguém, informações ruins de alguém, e passamos adiante para outros que não têm nada a ver com a situação, nós estamos denegrindo a imagem de alguém, nós estamos fazendo mal à reputação de alguém. Isso é um pecado terrível que corrompe famílias, corrompe amizades, igrejas, sociedades. Nós vemos isso numa amplitude talvez jamais vista antes, né? Quando nós vemos isso nas redes sociais, uma pessoa comete um erro num dia, aquilo é gravado, aquilo é fotografado, e no outro dia aquilo está espalhado para toda a cidade, até mesmo para todo o país, a depender da fama da pessoa. Aquilo é uma fofoca no pior dos níveis. E talvez o vídeo seja verdade, talvez a foto seja verdade, talvez o boato seja verdadeiro, mas nós não temos o direito de espalhar coisas desagradáveis dos nossos irmãos. Nem de quem quer que seja. E muitas vezes, irmãos, é tão mal que esse autor ele vai tratando, ele tem um livro muito interessante sobre isso, Pecados Intocáveis, e ele vai tratar sobre esses problemas da língua. Ele diz algo interessante, que muitas vezes o fundamento da fofoca está no desejo de querer ser melhor do que alguém. Muitas vezes a gente faz comentários negativos dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos para outro, pelo simples desejo de querer ser melhor do que alguém. Você já deve ter sentido, já deve ter percebido que quando a gente fala mal de alguém, parece que dá um gostinho bom no coração da gente. A gente se sente melhor falando mal do outro. Isso é intrigante para a gente, porque isso mostra como o nosso coração é mau. Quando a gente fofoca, a gente se sente bem. Quando a gente expõe a maldade do outro, quando a gente expõe o pecado do outro, a gente se sente bem, se sente satisfeito. Nosso coração é mau, irmãos. Por isso nós precisamos vigiar a nossa língua, precisamos vigiar o nosso coração, para que nós não venhamos a ser fofoqueiros, espalhando mentiras ou até mesmo verdades, mas verdades que não devem ser espalhadas. Como nós já tratamos aqui, quando nós conhecemos o pecado do irmão, nós devemos repreendê-lo, tratar com o irmão. Como Cristo nos ensina, se alguém pecar contra você, vai até ele e fala com ele. E se ele não te ouvir, então leva alguém com ele. Nós precisamos não falar fofocas, não sermos fofoqueiros. Mas outro pecado sério que muitas vezes nós cometemos é dar ouvidos à fofoca. Muitas vezes a gente não é o fofoqueiro. Muitas vezes a gente não fala a fofoca, não fala mal do outro, mas muitas vezes a gente é o ouvido que ouve o fofoqueiro. Muitas vezes a gente ouve quando nós deveríamos não ouvir. A gente ouve quando a gente deveria dizer, irmão, vamos mudar de assunto, eu não gostaria de falar sobre isso. Eu não acho que seja interessante, o irmão não está entre a gente, ele não pode explicar melhor o que aconteceu. Muitas vezes, irmãos, nós devemos fugir tanto da fofoca, ou seja, de falar mal do outro, e também nós devemos fugir de ouvir más conversações sobre os nossos irmãos, sobre alguém que está conosco. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios, né? Não saia da vossa palavra nenhuma palavra torpe. E palavra torpe aqui, irmãos, não é só palavrão, não entenda assim. Palavra torpe é toda palavra que não tem proveito, toda palavra que é inútil, toda palavra que é ruim. E sim, unicamente aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos ouvintes, transmita graça aos que ouvem. Ou seja, quando nós falamos com alguém, quando nós conversamos com alguém, nós devemos pensar, será que eu estou falando uma palavra torpe?
Ou seja, será que eu estou falando algo que não tem necessidade? Será que tem necessidade de falar mal de alguém? Será que tem necessidade de trazer essa informação para uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso? Será que aquilo que eu estou falando traz edificação? Será que aquilo que eu estou falando tem necessidade? Eu falo de acordo com a necessidade? Será que aquilo transmite graça? É interessante que muitos de nós chegamos para o irmão e falamos mal do outro, né? Olha, o irmão assim, irmão assim, irmão assim. Mas eu estou falando isso que é para a irmã orar por ele. E veja a maldade do pecado, né? A gente descasca o irmão, né? Fala mal até. Tem umas horas do irmão de dizer, mas eu estou falando isso é para você orar por ele. Às vezes a gente termina o coração, vamos orar por ele, aí termina orando. Veja como é terrível, nós conseguimos revestir o pecado de piedade, né? Ou tentamos, né? A gente peca e mente e fala falsidade sobre o irmão, ou fofoca sobre o irmão e depois não, nós vamos orar por ele. Mas o pecado da fofoca é perigoso. Ele é sutil. E junto, irmãos, ao pecado da fofoca, nós temos outro. Um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Que é o pecado da difamação. E, novamente, nós usamos o Bridges para nos ajudar. Ele diz que difamar é dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação de alguém. E veja que é um princípio muito parecido com a fofoca. Mas a fofoca geralmente espalha o que é verdade sem necessidade. Mas difamar é talvez ainda pior. Porque difamar você espalha mentiras, você espalha falsidades sobre alguém. Ou seja, quando nós mentimos, quando nós distorcemos fatos para destruir a reputação de alguém, nós estamos pecando. Quando nós criamos informações falsas, ou, por exemplo, quando nós vemos um fato e alguém nos pergunta, nós distorcemos a história para que alguém pareça melhor ou alguém pareça pior. Quando alguém nos conta a história e a gente conta uma história totalmente diferente para outra, para parecer que a gente é um pouco melhor. Quando nós caluniamos alguém, quando nós fazemos algo errado nesse sentido, nós estamos pecando contra o Senhor. E perceba que a calúnia, a difamação, ela não começa nos lábios, ela começa no coração. Ou seja, quando a gente atribui as motivações erradas a alguém, ou seja, alguém faz isso com a gente pega e atribui já a pior motivação possível para essa pessoa. Diz, não, ele fez isso, mas é por causa disso. Ele fez isso, mas é por causa disso. Então nós somos incapazes de ver aquilo que passa no coração daquele irmão, mas nós falamos que foi por causa disso ou daquilo. É interessante que muitas vezes a gente vê isso nas coisas pequenas, né? Quando um esposo quer agradar a esposa, ele leva flores, leva o chocolate, aí os amigos diziam logo, então ele já fez alguma coisa. É interessante que tinha um colega da gente que sempre enviava flores para a sua namorada no tempo do colégio. Quando a flor chegava, o menino já se juntava, eita, então ele já fez alguma besteira. Então, era interessante porque o pessoal já se juntava para fofocar, né? Eita, será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo? Será que foi por causa daquela foto? Então, veja que nós somos prontos para difamar, para fofocar, para falar mal do outro. Nós julgamos a intenção, nós não conhecemos o coração de ninguém, mas a gente, ele fez isso porque foi por causa disso. Também quando nós distorcemos a posição de alguém sobre um assunto, a gente sabe que aquela pessoa não pensa daquele jeito. Mas aí a gente diz, olha, a pessoa é assim, a pessoa é assim. E aqui, irmãos, eu faço questão de entrar num assunto que é polêmico dentro da nossa denominação, mas que é importante nós tratarmos. Quando nós trazemos títulos para certas pessoas, sem conhecer essas pessoas, nós estamos difamando, caluniando, e isso é pecado. Ou seja, quando eu digo, pastor fulano de tal é pentecostal. Você conhece o pastor? Você já conversou com o pastor? Você sabe as posições teológicas do pastor? Você já foi no culto na igreja dele? Pastor fulano de tal é liberal. Pastor fulano de tal é neopuritano. Pastor fulano de tal é isso, é aquilo. Você já conversou com o irmão? Você já tratou com o irmão? Você já perguntou a ele? Isso é uma tragédia no meio da igreja. Porque a gente começa a dividir a comunidade de Cristo em vários partidos, né? Esse é assim, esse é assim, esse é assim, esse é neopentecostal, esse é neopuritano, esse é pentecostal, esse é liberal, esse é aquilo outro. E nós estamos difamando a igreja de Cristo, nós estamos difamando colegas, nós estamos difamando irmãos em Cristo Jesus. Veja como isso é mal, como isso é perigoso. Nós precisamos, irmãos, entender que a reputação do nosso irmão é preciosa aos olhos de Deus. Nós não podemos falar do irmão sem de fato ter a comprovação daquilo que nós falamos e sem a necessidade, mesmo quando a gente tem a comprovação do que nós falamos, será que falar edifica? Será que falar tem um fim proveitoso? Será que falar vai trazer edificação para a igreja do Senhor? Muitas vezes nós falamos até verdades, mas com os propósitos maus em nosso coração. Podemos fazer mal, irmãos, quando
ainda quando nós criticamos alguém de forma errada. Isso é comum. Muitas vezes, quando nós criticamos alguém da maneira errada, nós estamos prejudicando a reputação dele. Ou seja, muitas vezes a gente diz frases assim: olha, esse menino passa o dia todo na frente da televisão. Chega, né? Isso é muito comum assim com certos pais, né? Chega alguém, um colega de família, um vizinho, ele diz: olha, esse menino aí não quer nada com a vida, não estuda, só passa na televisão. Mas por que dizer isso, né? Muitas vezes o menino está lá ouvindo tudo, né? Por que dizer isso, né? Por que dizer isso na frente do outro? Por que dizer da forma errada, fazer uma crítica nesse sentido? Talvez ele passe mesmo um dia na frente da televisão. Talvez ele precise trabalhar mesmo. Talvez ele precise estudar mesmo. Mas será que edifica essa forma de falar? Será que edifica essa forma de criticar? Muitas vezes comentários maldosos, críticas maldosas, só trazem coisas ruins para a nossa família, coisas ruins para a igreja. Portanto, irmãos, nós devemos colocar as nossas palavras num filtro. E sempre perguntar: o que eu vou dizer é agradável? Ou seja, eu não estou perguntando aqui se aquilo que eu vou dizer vai agradar o irmão. Muitas vezes nós vamos falar a verdade com amor, com educação, mas o irmão não vai gostar. Mas a pergunta não é se ele vai gostar, a pergunta é se é agradável. Ou seja, aquilo que eu estou falando é bom, foi falado da maneira correta, foi falando visando o bem dele, não o mal. Segundo, aquilo que eu estou falando é necessário. É necessário que essa pessoa saiba do que eu estou falando. Essa pessoa é interessada nisso. Eu estou falando para proteger alguém, eu estou falando para fazer o bem a alguém, eu estou falando para evitar o mal. E terceiro, aquilo que eu vou falar precisa mesmo ser dito. Precisa ser dito a essa pessoa, precisa ser dito agora. É muito difícil, irmãos, controlar a língua. Tiago ele vai dizer isso muito bem, que a língua é um instrumento difícil de dominar, mas aquele que domina é perfeito varão. Os comentários e críticas que são maldosos são pecados contra a reputação dos nossos irmãos. E aqui um princípio é fundamental para nós entendermos tudo isso. Não se esqueça das palavras do Senhor Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. E aqui nós chegamos ao cerne da questão, como Cristo já havia examinado lá no princípio. Quando nós fofocamos, quando nós mentimos, quando nós enganamos, o problema não está na língua, o problema está no coração. Por trás de toda má língua há um mau coração. Atrás de toda fofoca, de toda calúnia, de toda crítica, há um coração pecador. Os nossos lábios revelam o que está em nosso coração. Nós precisamos tirar do nosso coração a fofoca, a mentira, a calúnia, a difamação. Porque se eles forem tirados do nosso coração, eles não estarão na nossa língua, nos nossos lábios. Mas se eles permanecerem no nosso coração, nem adianta segurar a língua, que uma hora você vai falar. A busca pela purificação da língua é a busca pela purificação de um coração. Seu coração não pode estar cheio de mentiras. Seu coração não pode estar cheio de engano. Seu coração precisa se encher da verdade do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos, a mentira é filha de Satanás, que é seu pai desde o princípio. Nós vimos falso testemunho, um pecado grave. Mas veja que ele é tão grave que ele foi utilizado na crucificação do nosso Senhor Jesus. Abra comigo em Mateus, capítulo 26. Nós vamos abrir nesse último texto. Mateus, capítulo 26. E eu quero que você acompanhe a leitura a partir do verso 59. Mateus 26, versículo 59. Mateus 26, a partir do verso 59. É uma leitura também um pouco mais longa do que o de costume. Portanto, preste muita atenção, leia com fé. A palavra de Deus ela nos diz assim. A partir do verso 59 do capítulo 26 de Mateus. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti?
Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então os cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Perceba a artimanha do Sinédrio aqui. O Sinédrio, ele composto pelos judeus, pelo sumo sacerdote, pelas autoridades ali, os escribas e outros. Composto por esses homens, eles buscavam testemunhas falsas para acusar o Senhor Jesus. E diante dessas falsas testemunhas, eles tentaram conquistar várias falsas testemunhas e por algum motivo eles não conseguiram encontrar falsas testemunhas, talvez porque a mentira dessas falsas testemunhas eram tão grandes que eles não conseguiam, não parecia ser verdade. Mas no final das contas eles conseguiram duas falsas testemunhas. Pela lei de Deus, pela lei do Antigo Testamento, o suficiente para condenar a Cristo. Veja, duas testemunhas apareceram e disseram: posso destruir o santuário de Deus? Ele disse, né? Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Cristo não falou isso. Os irmãos lembram lá em João, ele disse: destruiu o santuário e reconstruirei em 3 dias. Mas João diz: isto ele falava em relação ao seu corpo. O que as testemunhas disseram? Ele falou isso em relação ao templo. As testemunhas mentiram contra o Senhor Jesus. E por conta da mentira dessas duas falsas testemunhas, o Senhor Jesus começa a ser interrogado pelo sumo sacerdote. E ele admite que ele é Deus diante do sumo sacerdote. E ele diz: e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens. Ou seja, ele falou daquele texto lá de Daniel, onde Daniel vê o Filho do Homem entre as nuvens. Ele diz que esse Filho do Homem vai se assentar à direita do Todo-Poderoso. E o sumo sacerdote entende. Então ele rasga as vestes e diz: ele blasfemou, ele disse que é Deus. Irmãos, perceba o que é fundamental para essa passagem, que essa passagem nos ensina para nós nessa manhã. Cristo sofreu por causa do falso testemunho. Falsas testemunhas, mentirosos, caluniaram, difamaram o nosso Senhor Jesus Cristo, distorcendo aquilo que ele havia dito. Por causa do falso testemunho, Cristo foi morto. Como é terrível difamar alguém. Como é terrível caluniar alguém. Como é terrível mentir a respeito de alguém. Mentiram a respeito do Senhor Jesus, difamaram o Senhor Jesus. Odeia a mentira, odeia a falsidade, odeia o engano, odeia a difamação, odeia a fofoca, odeia a maledicência. Ame a verdade. Ame o Deus verdadeiro, ame o seu Filho, o Deus verdadeiro que deu a vida por nós. E perceba, ele foi morto por causa da mentira, para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Ele foi entregue à cruz do Calvário por causa da falsidade, para que nós pudéssemos conhecer a verdade do Senhor. Ele foi entregue à morte pela mentira, para que você pudesse conhecer a verdade e ser liberto por ela. Para que a palavra dele se cumprisse. Conhecereis a verdade te libertará. Ele precisou ser entregue à mentira. Ele precisou ser morto pela mentira. Odeie a mentira, porque foi isso que tirou a vida do teu Senhor, do teu Redentor. E ame a verdade, porque foi por causa da verdade que te liberta. Foi para que você conhecesse a verdade que ele foi entregue à mentira, e por causa da mentira foi entregue à morte. O Senhor Jesus Cristo, ele ama a verdade, a tal ponto que ele deu a sua vida por ela. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos conhecer a verdade e a verdade dele nos libertar. Odeie o pecado da mentira e ame a verdade do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso bendito e bondoso Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da verdade.
O Senhor é o extremo oposto daquilo que Satanás é. Satanás é o pai da mentira, o Senhor é o Deus da verdade. E o Senhor entregou seu filho a mentirosos. O Senhor entregou seu filho a falsas testemunhas. O Senhor entregou teu filho a homens que proferiram calúnia e difamação contra ele. E ele foi entregue para que nós pudéssemos conhecer a verdade do Senhor. Que glória é a glória do Evangelho! Nós podemos ver como os pecados que nós consideramos pequenos, frágeis, pecados sutis, como a fofoca, a mentira, são tão importantes diante do Senhor, a tal ponto que eles foram usados para crucificar o bendito do Senhor, o Redentor do universo. Nos ajuda, Senhor, a odiar todo o pecado, por mais sutil que ele pareça ser aos nossos olhos. Nos ajude a odiar toda a mentira e amar a verdade que vem do Senhor, a verdade que vem de Cristo. E nos lembrar dia após dia que o nosso Redentor foi morto por causa de falsas testemunhas, para que nós pudéssemos ser salvos pela verdade dele. Santifica a tua igreja, Senhor, e nos ensina a viver na verdade, e nos liberta pelo poder da tua verdade. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém.